Olá pessoal, eu sou Sandra Bernardes do Designer e Conforto, falando mais um pouquinho de obras para você. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que estão lá no YouTube. Talvez seja a sua pergunta, então fique atento aí. Esses comentários que a gente vai ler agora, se eu não me engano, é de um vídeo que eu tô mostrando como que faz para fazer uma troca do 220 pro 110, tá? Então bora lá, vamos ver aqui as perguntinhas. Tô com uma colinha aqui, né, para poder falar direitinho. A Márcia, ela fez um seguinte comentário. Excelente, né? O contrário, eu poderia fazer também. A minha rede é 110. E eu tenho uma máquina de lavar 220, porque eu moro numa outra região, né? E ela usa o conversor. Então vamos lá, Márcia. A gente precisa ter um pouco de cuidado em relação à elétrica. A gente precisa entender o que a nossa cidade tá te entregando. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos um litoral, a maioria das fases lá 220. Eu preciso entender aonde eu moro para mim poder entender o que eu recebo, para eu poder falar exatamente para você como é feito. Esse sistema que a gente fez foi uma troca muito rápido, muito simples, porque já havia dentro na casa, né? Já estava chegando as duas fases e a gente tinha aí um neutro, as duas fases, e a gente conseguiu tirar uma fase e transformar ele em 110. Mas se eu for precisar fazer uma tomada no inverso, eu vou precisar de duas fases. Precisa entender no seu quadro se lá você tem alguma dos seus disjuntores que existe duas fases, né? Para que você possa transformar aquela tomada em 220. Então, ele é um pouquinho mais complexo do que só fazer a transformação da tomada. Teria que realmente no quadro, dentro da sua casa, analisar o que você tem lá e depois puxar desse disjuntor. Aí talvez você tenha que puxar da caixinha, né, até o circuito aonde vai te atender o 220. Para desfazer, para esse sistema um pouquinho mais complicado, então eu peço que você, né, procure um profissional que possa te auxiliar. Mas quando eu falo pra gente procurar um profissional, é muito importante que a gente saiba o que a gente quer e a gente saiba o que é preciso fazer. Porque como eu e centenas de mulheres aí, passa por esse perrengue. Tá bom, eu vou chamar um profissional, só que eu não sei o que tem que fazer e eu nem faço ideia. E o cara pode me vender, cara, um abacaxi e falar que é uma abobrinha. Porque eu vou aceitar, porque eu não entendo. Todas as vezes que a gente traz um profissional, você seja objetiva e se ele falar qualquer coisa daquilo que você não compreendeu, peça para ele repetir novamente. O senhor vai fazer o que mesmo? Vai pegar a fase, da onde, por quê? Faça perguntas. Deixe a pessoa entender que você também está entendida. Não é só ele chegar lá e ele falar, já sei o que eu vou fazer, eu vou te dar um orçamento. Não, eu quero entender o que o senhor vai fazer. O senhor pode me explicar? Fiquem espertas, porque existem profissionais e profissionais, tá? Vamos lá para a segunda. Stephanie Castro. Ela tá aqui me desejando uma boa noite e ela gostaria de saber se mudando uma tomada dessa forma, ela poderia usar qualquer aparelho, porque ela precisa saber se tem limites de watts. Ela gostaria também de usar a escova de cabelo. Então vamos lá. Eu já havia dito isso em um outro vídeo, e eu quero deixar claro que a gente sempre tem que fazer uma continha. Essa continha aqui não é feita por qualquer um. Assim, a gente tem que ter um entendimento da onde está saindo o circuito de dentro da minha caixinha, qual é a amperagem do disjuntor que está lá atendendo, e aí eu vou somar quantas tomadas eu tenho naquele disjuntor. Porque se eu exceder de quantidade de tomadas, vamos supor, eu ligar 6 coisas numa potência de uma tomada de 10 amperes, possa ser que ultrapasse de 10. Aí ele vai dar problema lá na minha caixinha. Ele pode aquecer o fio, ele pode desarmar lá na caixinha, no quadro geral. É muito importante a quantidade de tomadas que está sendo atendida por aquele disjuntor. Agora eu vou dar uma dica para vocês, donas de casa, mulherada, que querem aprender. Sandra, como que eu faço para mim saber se aquele disjuntor é daquela tomada? Qual disjuntor que está atendendo qual tomada? Eu preciso desligar o disjuntor lá no meu quadro geral. Preciso pegar um teste e sair pela casa inteira para tentar entender qual é a tomada que aquele disjuntor está ligado. Às vezes ela é feita por circuitos. Então, por exemplo, um bom profissional coloca lá um disjuntor 10 amperes e aí ele vai colocar umas 15 tomadinhas.
depende do profissional. Você vai desligar e você vai sair pela casa. O quadro geralmente fica na sala. Já olha na sala, se tem alguma tomada desligada, já anota. Vai enumerando lá, próximo ambiente, vai lá na cozinha, verifica qual a tomada que está desligada. Assim você vai saber quantas tomadas existem naquele circuito. E aí você vai conseguir fazer a continha básica lá que a gente tem, de entender até quanta amperagem eu posso usar para esse circuito. No caso da Stephanie, se Stephanie estiver ultrapassando aí de 3 a 4 tomadas e você for colocar um secador, eu recomendo que você não utilize mais nada. Porque senão você vai sobrecarregar, vai dar um superaquecimento, tá? Então eu procuro fazer essas coisas quando a tomada ela tá num circuito assim, que eu sei que não tem muitas coisas ligadas. Eu, particularmente, não aconselho você a sobrecarregar as tomadas aí que você tem de 110 e ainda colocar um secador para funcionar. Então verifique lá no seu banheiro ou no seu quarto, onde você for utilizar esse secador, quantas tomadas estão ligadas naquele circuito. E talvez você tenha que trocar a amperagem do seu disjuntor para aumentar. Mas ó, vale uma outra observação, gente. São detalhes muito importantes. Não adianta só eu substituir o disjuntor. Se o fio que tá chegando até na minha tomada for de 1,5, existe uma tabelinha, tá? Que são normas, NBR. Não fui eu que fiz, nem foi o outro eletricista. São normas que existem, que para cada amperagem do disjuntor, a gente tem a bitola do fio. Não adianta eu querer colocar um fio de 4 milímetros num 10 amperes que não vai rolar. Tá bom? Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Ó, vamos fazer as coisas consciente. Porque tem muita gente aqui reclamando, tem muita gente falando, botando bedelho, mas ninguém fala o que tem que ser feito. Eu quero deixar claro que temos que ter a consciência, sim, da gente ter um bom profissional para executar a nossa atividade, primeiro lugar. Segundo lugar, precisamos saber e entender do que a gente quer e do que a gente precisa, certo, mulherada? Eu posso não saber fazer, mas eu preciso entender do que eu quero, do que eu preciso. E a terceira aí fica a dica para aqueles que estão nos azucrinando, nos botando pilha aí em coisas. Cara, entra aqui para compartilhar, amigo. Né? Vem somar, não vem subtrair. O mundo da mulherada a gente só soma, né? Se vocês jogam futebol, subtrai lá, vocês homem, machão, tal. Ó, a gente respeita, mas se veio falar alguma coisa, vem pra somar. Críticas a gente já tá cheio, a gente nem precisa disso, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Espero que você tenha entendido, Stephanie, que eu tenha conseguido responder aí as suas mensagens, né? Dentro daquilo que é, claro, permitido e possível. Mas se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Nossa próxima pergunta aqui é da Yasmin. Ela tentou fazer lá na casa dela a troca dos fios, porém os fios são 2 pretos e 1 azul. E aí ela falou que fez a troca, mas não obteve aí um resultado. Então o que a gente precisa entender? Eu sempre falo, quando sai da norma, gente, que as pessoas trocam as cores do fio, que sai e a gente chega às vezes numa casa e tem 2 vermelhos, a gente precisa entender o que foi feito ali. Então eu preciso de ter um medidor simples mesmo, não precisa ser aqueles que você tem que alterar, se é voltagem, que não é. Não. Pode ser um simples que você compra na casa de material de construção, que ele tem 2 perninhas assim, e lá ele vai te identificar se ele é 110, se ele é 220. Identificou que os 2 têm fase, ele já vai dar o 220. Você já elimina um, já sabe que aquele você não vai poder usar. Então você tem que ter uma fase e um neutro para você poder fazer o 110. Mas como você falou que você tem 2 fios pretos e você tentou fazer e a energia está chegando muito baixo, você precisa realmente entender o que está acontecendo lá no quadro. A gente precisa tomar cuidado e entender o que está ligado aonde. Porque de repente isso que você fez alimentou a sua tomada no 110, só que a sua tomada está sobrecarregada com alguma outra coisa. Porque às vezes quando ele sobrecarrega, ele faz isso. Ele vai diminuir a pressão, porque o disjuntor não está correspondendo, o fio não está correspondendo. Na dúvida, volta a falar, chama uma pessoa, um profissional, e explique para ele o que está acontecendo. Fale o que você já fez, importantíssimo. Sempre não oculta o que foi feito. Eu tentei fazer e não consegui, mas olha, eu fiz isso, isso e isso. Usei esses 3 passos. E aí ele já vai direto no quadro para identificar o que possa estar acontecendo, tá? A Maria Luísa Lima. Ela pergunta qual é a voltagem mais barata, 110 ou 220. E como ela faz para transformar uma tomada 220 para uma tomada de 110.
Essa segunda pergunta a gente já fez, tem aí no vídeo, né? E em relação à voltagem, as pessoas sempre acham que o 220 a gente gasta mais. Na verdade, não. Tem aí comprovação, tem os testes que já foram feitos, em que o 220 ele não gasta mais do que o 110, muito pelo contrário, né? Existem alguns pontos que eu gostaria de levantar rapidamente aqui. Às vezes eu falo assim, mas eu tô gastando muito de energia, já troquei para lâmpada de LED e eu continuo gastando energia. A gente precisa fazer manutenção, porque a manutenção, ela evita que você tenha fuga de energia em algum lugar. Às vezes não é a lâmpada que você tá usando, não é a tomadinha que tá ali, mas é porque eu deixei o carregador ligado, por isso que eu tô... Não é isso que tá fazendo gastar mais. Você precisa entender o quadro, precisa ver como que tá o seu quadro de entrada. Depois você vai lá dentro, olha o quadro geral lá de dentro da casa, dá uma olhadinha, vê se não tem nenhum fiozinho solto. Às vezes a fuga de corrente ali, você pode estar gastando energia sem saber. Por mais que você fale assim, mas eu não tenho dinheiro agora para investir, para trocar todos os fios. Chama só o profissional, tem o custo do dia dele, claro, e você fala com ele, fala, olha, tô gastando um pouquinho mais, o que eu poderia fazer? Ele vai fazer exatamente isso que eu te falei, ele vai analisar a entrada, ele vai analisar lá fora, vai subir, vai ver o quadro lá dentro, e aí de repente ele pode falar, olha, os disjuntores são muito antigos, a gente precisa colocar novos disjuntores aqui. E ele vai te passar um orçamento sem compromisso para que você possa fazer a troca. É muito importante isso, tá? Porque às vezes, como eu falei, a fuga de energia, ela também te dá um desfalque aí financeiro e a gente às vezes não consegue saber de onde está vindo. São cuidados que a gente deve ter em zelo e manutenção, né, de todos os nossos itens. E é assim que eu finalizo o meu vídeo aqui explicativo, dando as respostas para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. O que vocês precisarem, eu estou por aqui. Dúvida, questionamento, quer compartilhar, né? Seja bem-vindo, a casa é sua e a obra é nossa. Então venha você também para ajudar a gente a somar, ok? Eu sou Sandra Bernardes, do Designer e Conforto. Deixo aqui para você mais algumas dicas e informações sobre elétrica e a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, ajuda bastante a gente. E estamos no Instagram e no TikTok também, ok? Então eu me encontro com vocês lá em algum momento. Até mais!